compreendido o significado melhor da vida. E eu queria, essa semana eu me detive um pouco nas minhas devocionais sobre o livro de Ruth. E eu queria olhar o livro de Ruth. E eu queria olhar não como a maioria das pessoas costumam olhar. Porque a gente sempre escuta o livro de Ruth, as pessoas falam, como é bonita a amizade entre Ruth e Noemi, a nora e a sogra. Como é interessante ver que Ruth, ela acompanhou a sogra posteriormente. Eu não queria olhar dessa forma. Eu quero olhar para o livro de Ruth, vendo que existe um resgatador. Que Ruth aponta para mim, é para o meu resgatador, que é Cristo Jesus. Eu não sei se você sabia, mas Ruth é uma das mulheres presentes na genealogia de Cristo. Está lá em Mateus capítulo 1. Você pode ir lá e você vai ver, Ruth, aparece o nome dela, o nome de uma mulher, em comum isso. Como mais de algumas que fazem parte dessa história também aqui. Eu queria olhar de fato e entender que a vida muitas vezes ela vai trazer esses momentos de inconstâncias, de dores, de sofrimento, de dificuldades, mas que Deus sempre vai estar presente e vai ser o nosso resgatador. É Ele que vai trazer a certeza sobre a minha vida. E eu queria ler o capítulo 1, versículo 6, que diz assim, de Ruth: quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: vão, retornem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então deu-lhe beijos de despedida, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram: não voltaremos com você para junto de seu povo. Disse, porém, Noemi: voltem, minhas filhas, porque viriam comigo, poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, estou velha demais para ter outro marido, e mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse à luz filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficaria sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, pois a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar alto de novo. Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Noemi a aconselhou: veja, sua cocunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe, e que não mais te acompanhe. Aonde fores irei, onde ficares ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Vamos orar? Paizinho, que o teu Santo Espírito, ó Deus, presente aqui nesse lugar, é o mesmo presente, Senhor, nas casas, onde está cada pessoa assistindo esse culto nesse momento, ó Pai. Que Ele, Senhor Deus, nos conduza aos teus propósitos nessa noite, ao teu entendimento, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nós temos um conjunto de personagens. Noemi está no centro como personagem, um dos principais, mas Ruth aparece e toma destaque de uma forma fabulosa. Porque Noemi ela tem destaque? Primeiro porque ela é a viúva, que tinha um marido, 2 filhos, que sai da sua terra num período de seca, a terra que Deus deu ao povo dele, ao povo de Israel, na hora da dificuldade, da adversidade, na hora da fome, da escassez. Noemi sai com Elimeleque, o seu esposo, e os seus 2 filhos, para a terra de Moabe, onde habitavam os moabitas.
para que de alguma forma encontrasse lá o suprimento, o alimento. Lá os seus 2 filhos casam com mulheres estrangeiras, não israelitas. Passado algum tempo, diz o texto bíblico, que seu marido Elimeleque, ele falece. Depois os seus 2 filhos falecem também, deixando 2 viúvas. E agora naquela situação em terra estrangeira, aquela mulher que saiu da escassez, saiu da fome, saiu do período de dificuldade, se encontrava naquele lugar, sozinha, com mais 2 mulheres que não tinham amparo algum numa sociedade altamente controlada pelos homens. Talvez hoje a gente possa entender diferente e dizer, não, porque elas podiam ganhar seu próprio pão, poderiam investir. Não, naquele tempo isso não era possível. A mulher de fato precisava do homem para suprir as necessidades da casa. E Noemi se vê nessa situação e diz às 2, olha, é melhor vocês voltarem para a casa dos seus pais, para a casa das suas mães, para que de alguma forma vocês são jovens, encontrem outro esposo e Deus possa abençoar vocês. Noemi faz uma proposta de futura prosperidade e esperança na vida daquelas jovens que estavam com ela. Havia uma tragédia que havia acontecido no meio daquela família. Mas Noemi, ela compreende que o mal que tinha vindo sobre a sua vida não precisava permanecer sobre a vida do outro. E eu queria já destacar aqui a posição de Noemi, que muitas vezes nós, na hora da amargura, na hora da dor, nós esquecemos do outro. E Noemi, ela se preocupa com o outro. Essa história, ela começa a ter destaques importantes pela posição de Noemi. Interessante que ela vai e Orfa diz que depois de chorar em brandos, altamente, ela vai dar um beijo na sogra e ela vai embora. E Ruth, ela toma uma decisão de não ir embora. Então Noemi, como a gente viu no versículo 15, então Noemi aconselhou, veja a sua cocunhada, está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. E aí vem a decisão de Ruth, que toma uma decisão em que ela diz, não insista comigo, que te deixe, que não mais te acompanhe, aonde for ireis, onde ficares ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Eu quero chamar a atenção também dessas 2 jovens, da postura dela. A decisão de Orfa não tem pecado algum, não tem legalidade alguma. Orfa, o nome Orfa tem um significado interessante, que significa nuca, pescoço. E alguns vão interpretar o nome de Orfa como aquela que vira as costas, porque só se vê a nuca quando a pessoa está de costas. E Orfa é aquela que beija, vira as costas e volta à casa da sua mãe. Volta para que de alguma forma Deus possa resgatá-la durante esse período. Ela não fez nada errado, porque Noemi mesmo disse que ela foi fiel a Noemi e ao seu esposo enquanto ele tinha vida. Ela tinha total liberdade de fazer essa escolha e tentar uma nova vida. Não há pecado, não vejo erro nisso. Ela volta para a casa dos seus pais, ela volta para os seus deuses, ela volta para o seu povo. Mas a posição, a escolha de Ruth é uma escolha que sobressai a qualquer expectativa, pois Ruth decide não ir como Orfa foi, não retornar à casa materna, não retornar ao seu povo, não retornar aos seus deuses. Mas ela tomou uma decisão, sim, de mergulhar na incerteza, na falta de esperança, porque qual era a esperança que Noemi tinha? Ela mesma acabou de narrar que não tinha como ela dar filhos, e de alguma forma ela esperava encontrar, quando voltasse para o meio do povo de Israel, algum amparo de familiares que existissem lá. Ruth faz a decisão, a escolha pela incerteza, pela instabilidade. Quantas vezes nós pensaríamos, e humanamente pensando, a decisão de Orfa não foi uma decisão tão ruim assim. Ia voltar para casa,
onde tinha estabilidade, que ela cresceu e conviveu. Com certeza a sua mãe, a sua família ia acolher, porque ela havia se tornado uma jovem viúva. Na sua juventude, com certeza conseguiria atrair olhares de outros jovens que resgatasse, que lhe desse esperança. Mas Ruth segue como uma viúva sem esperança. Interessante, o nome Noemi significa agradável, aquela que é agradável. Noemi, ela vai e retorna ao meio do seu povo. E o povo, quando ela chega no meio do povo lá, o povo começa a dizer: essa não é Noemi? Essa não é aqui agradável? Não é ela? E exatamente ela diz: não me chame mais Noemi, me chame Mara, porque a mão do Senhor está contra mim. A decisão de Ruth se une a uma mulher cheia de amarguras, cheia de dores. Quantas vezes em nossas vidas pessoas são surpreendidas por situações que nos tornam amargos. Noemi havia deixado de ser agradável, se tornava amarga, pelas dores de perdas, pelas dificuldades que a vida trazia. Eu fico pensando nos momentos que nós temos vivido durante esses dias. Quantos de nós temos nos tornado pessoas amargas? Eu confesso a vocês uma coisa, que um dos motivos talvez ainda de eu não ser tão amargo, não que eu seja melhor do que os irmãos, mas que todos os dias eu tenho o meu momento, que eu pego a Bíblia, eu leio, eu boto meu fonezinho de ouvido, escolho aquela canção que me deu vontade de escutar, aquela adoração, eu louvo junto com o cantor, eu falo com Deus, escuto meu Deus falar comigo, eu choro na presença do Senhor. Confesso a vocês que as amarguras que a vida nos traz, muitas vezes elas não sobrecarregam demais, porque eu já descobri que eu tenho alguém que eu posso compartilhar das dores que a vida me traz. Nós precisamos lembrar, sim, Noemi e Ruth, elas caminham para o encontro de um resgatador, alguém que pudesse trazer esperança, porque não havia expectativa de esperança alguma. Mas eu me lembro, lendo o livro de Ruth, que eu já encontrei o meu resgatador. Porque, meus irmãos, a vida nos traz surpresas, sejam elas baseadas em nossas escolhas. Quem escolheu sair da terra de Israel foi Elimeleque e sua família, sim, saíram. Quem escolheu ir para o meio dos moabitas foram eles, mas eles não sabiam o que lhe reservava o dia de amanhã, e o que lhes reservava de fato era o encontro com o Senhor. Noemi também não sabia, e as circunstâncias mexem com mais o nosso íntimo, ele é abalado, ele é sacudido, e nós ficamos de fato com angústias dentro de nós, e muitas vezes nós perdemos completamente a esperança. Noemi, a mulher, se torna amarga, ela mesma declara: não me chame Noemi, me chame Mara, me chame de uma mulher não mais agradável, mas de uma mulher cheia de amarguras da vida. Que escolha que Ruth faz? Seguir uma mulher cheia de amarguras. Se já é difícil conviver com pessoas que não têm amarguras dentro de si, imagine seguir uma que tem. E a amargura, ela enraiza e ela contamina. A escolha de Ruth é essa. A escolha de Orfa é a mais sensata segundo os olhos do homem. A escolha de Ruth tem um perfil diferente. Mas há algo que me chama a atenção, e a própria Noemi diz para ela, no versículo 15 que nós lemos: volte para o seu povo, para o seu Deus, faça como Orfa. E Ruth, ela diz: o teu povo
é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. A escolha de Ruth, ela está enraizada no Deus que Noemi segue. Não é uma escolha por acaso. Por mais que a vida possa nos trazer dificuldades, as escolhas que nós fazemos devem ser sempre aquela que nos aproximam mais do Senhor. Guarde isso no seu coração. Quantas vezes em momentos de aconselhamento pastoral, em momentos de conversa, eu já vi a pergunta, e já vi outros pastores também falando, de irmãos que chegam e perguntam: pastor, o que eu faço? Eu vou para o lado direito ou vou para a esquerda? Eu vou morar em local tal ou eu fico aqui? Eu vou nessa direção, é esse trabalho ou aquele trabalho? Eu olho para a vida de Noemi, eu tenho uma resposta para você. Escolha a opção que lhe aproxima mais de Deus, independente das circunstâncias. Sempre faça essa escolha. Sabe por quê, irmãos? Porque, olha, aparentemente a escolha de Orfa foi boa. Sim. Mas a de Ruth, ela foi incomparavelmente melhor. Deixa eu lhe dizer algumas coisas, essa história é profética. Não é por acaso que o nome Elimeleque, o sogro falecido de Ruth, significa Deus é o meu rei. Porque aponta para um trono eterno, aponta para o trono do Senhor Jesus Cristo, que é o nosso resgatador. E é exatamente o resgate que Boaz faz de Ruth. Ele é o resgatador de Noemi e Ruth. Ele representa de alguma forma a Cristo quando nos resgata. E é dessa união que surge Davi. E é Davi que vai ocupar o trono de Israel. E é no trono de Davi que o trono eterno é estabelecido de Cristo Jesus nosso Senhor. Noemi, ela faz uma escolha. E que escolha ela faz? Uma escolha baseada em quê? Em fé. Quais são as certezas que Ruth tem? Nenhuma. Somente uma, que eu vou seguir, porque eu já convivi contigo, é para eu estar contigo, eu vou seguir o teu Deus, e eu serei, o teu povo será o meu povo. Essa é a opção. É interessante vermos a forma que Deus conduz. E o encontro de Ruth com Boaz, é tão interessante, capítulo 2, versículo 13, então ela começou a colher espigas atrás dos ceifeiros, casualmente entrou justo na plantação de Boaz. Esse casualmente eu adoro ele, eu confesso aos irmãos. Sabe por quê? Porque Deus começa a restituir a Ruth e a Noemi, de uma forma tão espontânea. Mas na trajetória de uma mulher que acompanhou outra mulher amargurada, que saiu a colher espigas que caíam conforme a lei de Israel, aquelas espigas que os ceifeiros pegassem e por acaso caíssem durante o processo de colheita, deixasse para o estrangeiro, para o necessitado. Deixa eu dizer uma palavra mais própria para nós, ela estava aqui mendigando. A que ponto chegaram? De ir atrás do alimento que ficavam para os necessitados. Esperar da bondade do dono da plantação e do temor que ele tinha para com o Senhor. Que escolha difícil que Ruth teve. Mas uma escolha que aponta de fato para o agir profético de Deus em nossa vida. Não é por acaso que Elimeleque, ele é de Belém de Judá, da terra que nasce nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é por acaso que Boaz é filho de uma mulher estrangeira. Mais uma. Que Boaz era filho de Raabe. Deixa eu lembrar você quem era Raabe. Raabe era aquela prostituta que quando o povo de Deus foi destruir Jericó, ela se aproxima dos espias e diz que tem visto a mão de Deus sobre o seu povo. E diz que contra o povo de Israel ninguém prevalece por causa da mão do Senhor.
e pede amparo a ela e a sua família. É uma mulher que se redime aos pés do Senhor. É uma mulher que foi resgatada e aponta para Cristo nosso Senhor. A vida muitas vezes ela nos traz surpresa, ela nos cerca de surpresa. Quantas circunstâncias nos envolvem e somos pegos de forma totalmente desprevenidos. Quando nós menos pensamos, já aconteceu. E muitas vezes as amarguras ficam em nossas vidas. O processo de Deus muitas vezes é um processo longo. Mas Deus sempre vai agir na direção de te curar e de te resgatar. Lembre sempre que as escolhas devem ser sempre aquelas que nos aproximam de Deus. Seja qual for a dor que você esteja passando, seja qual for o momento que você esteja passando. Talvez nesse momento de tribulação todo você não tenha ninguém enfermo na família, você não tenha perdido ninguém. Talvez você nem conheça alguém que veio a padecer nessa tempestade que nós estamos vivendo. Ou talvez alguém bem próximo de você tenha padecido e a dor ainda está no seu coração. Olhe para o caminho que mais te aproxima de Deus. E mesmo que não seja nos tempos de isolamento social, a vida muitas vezes nos traz circunstâncias assim. Faça escolhas que lhe aproximam de Deus. Escolha o caminho e que Deus vai se fazer presente mais na tua vida. E aos poucos Deus restituirá tudo aquilo que você teve. No final do livro de Ruth, depois que Boaz se casa com Ruth, o texto diz que ela teve um menino. E as mulheres de Israel olham para Ruth, sabe o que elas dizem? Versículo 15 do capítulo 4: o menino lhe dará nova vida e sustentará na velhice, pois é filho de sua nora, que a ama, e que lhe é melhor do que 7 filhos. Há uma restrição já a caminho da vida de Noemi, porque ela recebe uma filha, e é o texto bíblico que declara que é lhe melhor do que 7 filhos. Deus restitui todas as coisas. Nós precisamos olhar na frente, olhar nos propósitos que Deus tem sobre as nossas vidas, não olhar para o hoje. Quem diria que era a mulher Ruth, a moabita estrangeira, que faria de fato parte da genealogia que chega em Cristo e que traz a redenção para mim e para você. Seja o que for, Jesus Cristo é o teu resgatador. É aquele que traz esperança para ti. Quando as esperanças vão embora, você tem um resgatador. Baixe a sua cabeça nesse momento. Fale com Deus. Qual é o momento que você tem passado? Quais são as suas dores nesse momento? O que é que você precisa colocar diante do altar do Senhor? Coloque nesse momento. Fale com Deus. Coloque a tua vida. Coloque a vida de pessoas que você sabe que precisam encontrar um resgatador urgentemente. Porque são muitas feridas que surgiram durante esse percurso. Senhor Deus, eterno Pai, Deus bendito, Deus de glória, nós queremos, ó Deus, colocar nossas vidas diante do Teu altar. Queremos colocar a vida dos nossos irmãos, das pessoas que estão em casa também, Senhor, ouvindo a Tua palavra, ó Deus. Pai, precisamos de nova esperança, Deus. Precisamos aprender a decidir, a escolher os caminhos que nos aproximam mais de Ti sempre. Precisamos, ó Deus, encontrar a cura e deixarmos o tempo de Mara a passarmos o tempo de Noemi. Aleluia. Deixarmos da amargura para sermos agradáveis, Senhor, àquele que nos cerca, ó Deus. Por isso, ó, vem com o Teu bálsamo, Senhor, sobre as nossas vidas, ó Pai. E nos cura, Senhor. Em nome de Jesus, te louvamos.